Capítulo 3. A denúncia. Ia entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Mata-Cavalos. O mês, novembro. O ano é que é tanto remoto. Mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era 1857. Então perceba que ele já começa direto, começando com a imagem, e depois ele lembra da data, do mês, quer dizer, da data que é o mês e o ano. Então, aquilo que eu comentei no vídeo anterior, né? Ele se lembra, as memórias são mais pessoais do que históricas. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, a gente do Pádua. Perceba, ele não fala quem que é o José Dias, é claro que a gente sabe quem que é a mãe dele. Ele não fala quem que é o Pádua, porque a memória dele depois a gente vai entendendo junto com ele. Ou depois ele vai abrir um parênteses, como ele vai fazer com o José Dias no próximo capítulo. Ele vai abrir um parênteses e vai explicar quem que é. Mas primeiro é a memória, né? Então ele não vai começar... Existia um vizinho... do lado esquerdo, que se chamava Pádua, e nessa conversa foi mencionado. Não são fatos, não é uma lista de fatos. Lembre-se que ao pé é ao lado, ao pé da casa, né? Abafar a voz é falar baixo. Então, José Dias falando. Agente do Pádua. Agente do Pádua? Pádua a gente vai ver, como eu falei, é o vizinho, ele tem uma filha, a filha desse vizinho é a Capitu. Agente do Pádua? A mãe do Bentinho falando. José Dias agora. Há algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. Metido nos cantos? É um modo de falar, em segredinho, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas acontecessem de maneira que... Compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Algumas observações aqui. A gente não vê a reação da mãe do Bentinho, né? A gente só sabe que ela teve alguma reação durante a própria fala do José Dias. O José Dias está falando, está falando a pessoa, não, mas não precisa chorar também. E aí você infere, é claro que tem uma pessoa ali dentro, na frente chorando. Então olha que interessante. Ela fala, não acho, metido nos cantos, é um modo de falar, em segredinho, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele, ele bem que queria, tomara ele que as coisas ocorressem de maneira que... E aí o que ele implica aí? Tomara ele que o Bentinho namore com a Capitu, depois se case, porque eles são pobres, o Bentinho e a mãe do Bentinho são ricos. E aí ele olha, ela faz algum gesto, e ele compreendo o seu gesto. A senhora não crê que tais cálculos... Não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm alma cândida, pura, limpa. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São 2 criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos desde aquela grande enchente há 10 anos em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer?
Mano Cosme, você que acha? Novamente, o narrador não nos apresentou uma lista de pessoas que estavam na sala. Então imagine desse modo, né? A memória ela é uma luz e ele está levando a gente com essa luz. Então essa luz focou no José Dias, perguntando para a mãe dele. E eles começam a conversar, aí se expande um pouco, a gente sabe o ano, aí de repente tá um Mano Cosme aqui. Então a luz se expande mais e vai abrindo a cena e mostrando, conforme a atenção do narrador vai precisando, quem está lá. Mano Cosme, você o que acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzido em vulgar queria dizer, são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me. Onde está o gamão? Gamão é um tipo de jogo de tabuleiro. Google it. É relativamente comum. Naquele tempo, eu acredito que mais comum. Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora. Oxalá tenha razão, mas creia que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem-se ganho o principal. Bentinho há de satisfazer os desejos da sua mãe. E depois, a Igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Governou como a cara dele, atalhou tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Cuidado com o capote aqui. Foi depois da terceira vez que eu li o Dom Casmurro é que eu entendi esse capote. Capote pode ser tipo uma jaqueta, né, uma capa. Capote aqui é um termo para dizer uma vitória de lavada. Se fosse no futebol seria goleada. Né? Porque o tio Cosme aqui, ele tá preocupado com o jogo de gamão. Você acha que ele vai estar preocupado com o porquê que o como é que é o nome dele? O José Dias mencionou tudo aquilo. Não é esse o ponto. Você o que quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, e realmente é melhor que não comeces a dizer missa, que não comece a dizer missas atrás das portas. Mas olhe cá, mana Glória, a mesma necessidade de fazê-lo padre? Para mim não ficou totalmente claro o que ele quis dizer com não comece a dizer missa atrás das portas. Queria dizer que ele não pode ficar tanto tempo em casa antes de ir para o seminário, que ele não pode ficar no seminário muito tempo, que ele vai ficar atrás das portas, ele tem que se revelar ao mundo, ser o padre, para se tornar um padre famoso. Não sei, se ele desconfia que o Bentinho está escutando, não sei, o que você acha? Se alguém souber e quiser comentar, sinta-se à vontade. A mesma necessidade de fazê-lo padre é a promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, não sei, creio que bem pensado. Você que acha, prima Justina? Eu? Agora a gente se dá conta que tem mais uma pessoa lá, chamada Justina, e a prima. Verdade é que cada um sabe melhor de si, continuou o tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, mana Glória? Está chorando, ora esta? Pois isso é coisa de lágrimas? Novamente o que aconteceu, a mesma técnica narrativa que aconteceu lá com o José Dias, né? O narrador não fala, e ela começou a chorar. Né? A gente sabe pela própria voz, pela própria interação do tio Cosme. Perceba, por que fazer isso? Né? Por que não falar? Ela começou a chorar e ele olhou para ela e falou, isso é coisa de lágrimas? Ah, você está chorando? Né? Olha o que ele fala, mas isso, mana Glória, está chorando? Por que o narrador não fala e depois ele falou? Porque é interessante para um narrador ser econômico, né? Se tem uma frase ali que vai falar o óbvio,
não tem por que aquela frase está ali. Então, um esforço de muitos escritores é como que eu economizo palavras. Eu diria assim, como que eu consigo o maior número de verdades por frases. Né? Uma frase eu tenho diversas palavras. Tem aquele conto, microconto, que é vende-se sapatos de bebês nunca utilizados. Alguma coisa assim. Tem um vídeo, tá no canal, só que tá em inglês. É o vídeo introdutório, intro, eu acho que é o 2, sobre o Hemingway. E aí eu destrincho um pouco essa história de verdades por frase. Okay? Mas por enquanto não vou tentar ser menos digressivo. Mas o importante é, imagine que o narrador fale assim, e ele estava com calor. 2 pontos, travessão. Eu estou com calor. Ok? A gente faz isso até como recurso humorístico, porque nesse caso é ridículo demais, né? E ele disse para a mãe dele que conquistaria o mundo. Daí, vejam, tem séries assim, né? Desenhos, por exemplo. Ele disse para a mãe dele que conquistaria o mundo. Aí corta, vai para ele. Mãe, eu vou conquistar o mundo. Entendeu? Quando a gente está fora do humor, quanto mais a gente consegue economizar, melhor. Não só, né, numa coisa óbvia como esses exemplos que eu dei, mas aqui também. Então não preciso descrever ela chorando e aí ele vai falar que ela está chorando. Pois isso é coisa de lágrimas? Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Eu estava quase entrando. Mas outra força maior, outra emoção, não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Deixa eu só voltar aqui. Outra força maior, outra emoção, e aí ele deixa reticências, né? Então, ele ia entrar, mas uma emoção, e aí a gente fica perguntando, que emoção? Por que você não entrou? Prima Justina exortava. Prima Glória. José desculpava. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo.